Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. E nesse vídeo nós iremos falar sobre as pirâmides ecológicas. Mas antes eu vou pedir para que você que não é inscrito se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Fala aí pessoal, beleza? Nessa aula de hoje eu vou começar com um vídeo que eu vou deixar aí para ver se vocês analisam e tentem relacionar com o objetivo da aula de hoje. Como nós estamos falando sobre o fluxo de energia, observem que essa imagem descreve perfeitamente o que nós estamos vendo. Tá? Lembrando que esse fluxo de energia ele pode ser representado de forma qualitativa e quantitativa através das pirâmides ecológicas. Bom, mas o que é uma pirâmide ecológica? Uma pirâmide ecológica nada mais é do que uma representação gráfica do fluxo de energia e do fluxo de matéria em uma cadeia alimentar. Lembrando que essas representações elas têm diversas formas, tá? E nós vamos estudar todas elas a partir de agora. O importante é que você entenda que existem três tipos básicos de pirâmides ecológicas: a pirâmide de número ou pirâmide numérica, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Mas antes de falar desses três tipos, eu quero relembrar vocês que na base da pirâmide sempre estarão ali os produtores. Esses seres produtores são aqueles fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Esses produtores têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento e armazenar esse alimento ali, que serão posteriormente passados para os próximos níveis tróficos. Então, o primeiro nível trófico sempre vai ser considerado os seres vivos produtores. No segundo nível trófico, vocês vão ter os seres vivos que vão consumir os produtores. No terceiro nível trófico, nós teremos aí os seres vivos que vão consumir os consumidores primários, e assim sucessivamente. Tá? Para que você relembre isso aí, eu vou deixar aqui no card aqui em cima o vídeo sobre ecologia, que tem tudo isso aí bem explicadinho lá. Tá? Mas então vamos para as pirâmides ecológicas. A primeira delas é a pirâmide de número, ou a pirâmide numérica. Essa pirâmide ela tem a função de indicar o número de indivíduos em cada nível trófico. Então perceba que ela é um tipo de pirâmide bem simples, ela só vai mostrar mesmo a quantidade e nada mais que isso. Tá? Então observe aí nessa pirâmide que lá do lado direito você tem as quantidades de seres vivos nessa pirâmide. Então vamos observar aqui, ó, lá na base dela, como eu disse anteriormente, você tem o primeiro nível trófico, onde vai haver os produtores. Aí nesse caso você tem 12 pés de plantinhas diferentes. Tá? No segundo nível trófico, você já vai ter aí 5 gafanhotos. Esses 5 gafanhotos vão se alimentar dessas 12 plantinhas aí embaixo. No terceiro nível trófico, você tem aí o consumidor secundário sendo representado por essas aves. Então, nesse caso, você tem 3 aves para consumir 5 gafanhotos. No quarto nível trófico, os consumidores terciários, que serão essas 2 cobras, que poderão se alimentar desses 3 pássaros. E por último, você tem no quinto nível trófico apenas um indivíduo, né, sendo o consumidor quaternário, que vai se alimentar dessas 2 cobras. A pirâmide de número ela tem uma outra característica, ela também pode ser representada da forma invertida. Tá? Mas como que acontece essa forma invertida? Então eu coloquei esses 2 exemplos aí para vocês verem. O primeiro exemplo da letra A, você está vendo aí essa pirâmide que nós acabamos de estudar. Aqui na letra B você tem exatamente a mesma coisa, só que de forma invertida. Como que nós podemos ter uma pirâmide invertida? Então note que aqui ó, você tem apenas um indivíduo, né, apenas uma árvore, só que uma árvore pode ser um organismo muito grande. E nessa uma árvore, você concorda que ela pode comportar centenas de cupins? Né? Então, uma única árvore pode comportar facilmente centenas de cupins. E dentro desses centenas de cupins, eles podem ter ainda milhares de protozoários, sendo parasita desses cupins. Tá? Então, note que pela quantidade numérica, você pode ter uma pirâmide invertida também. A pirâmide de números ela ainda tem uma outra característica. Ela não tem só esses 2 tipos de pirâmides, a invertida ou a tradicional. Né? Você também tem esse terceiro tipo aqui, ó, que ela pode nos trazer outras informações. Então nesse caso aqui você tem aí 3 árvores de ipê. Como eu disse anteriormente, uma árvore pode ser muito grande. Né? Então com apenas 3 árvores você pode comportar facilmente 1000 besouros.
Tá? Então 1000 besouros é maior do que 3 árvores. Consequentemente, 20 aves podem consumir 1000 besouros. Então você consegue perceber aí essa pirâmide um pouco diferenciada. Já na pirâmide de biomassa, que indica a massa corpórea em um dado nível trófico, você vai apenas medir a matéria seca ou quantificar a matéria seca num determinado espaço. Então, geralmente, essa pirâmide de biomassa, as unidades de medida dela serão grama por metro quadrado ou quilogramas por metro quadrado. Então, aí nessa pirâmide, nós temos lá na base, o primeiro nível trófico, 8 toneladas de um vegetal, né, a alfafa no caso. No segundo nível trófico você já tem 1 tonelada, ou seja, que é menor do que a quantidade de produtores, para poder consumir esses produtores. E na sequência você vai ter aí uma pessoa, um adolescente com 47 quilos. Então uma pessoa pesa menos do que um boi e um boi vai pesar menos do que 8 toneladas de alfafa. Então a pirâmide de biomassa ela também tem esse comportamento aí. Só que a pirâmide de biomassa ela tem uma outra curiosidade. Perceba que a pirâmide de biomassa ela também pode ter uma pirâmide invertida. Mas preste atenção, essa pirâmide invertida na biomassa ela só pode acontecer em ambientes aquáticos. Tá? E justamente nesse exemplo que eu vou dar aqui. Não existe outra forma de a pirâmide de biomassa ser classificada como invertida. Tá? Por que só pode ser nesse ambiente aquático? Quando eu falo ambiente aquático, considera aí os rios, lagos, oceanos, qualquer ambiente aquático, tá? Desde que eles tenham o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton são pequenas algas, né, que servem de alimento para vários organismos, inclusive o zooplâncton, que são pequenos crustáceos aí que vivem nesse ambiente aquático. Só que perceba que o zooplâncton tem uma quantidade de biomassa muito maior do que a quantidade do fitoplâncton. Tá? Mas antes de explicar isso aqui, eu quero que você entenda o que é a biomassa. Bom, a biomassa ela é calculada da seguinte forma. Os ecólogos, quando eles vão fazer uma pesquisa numa determinada área, então eles demarcam uma determinada área, vamos supor aí 1 metro quadrado. Então se ele quiser saber a quantidade de biomassa vegetal naquele 1 metro quadrado, ele vai coletar tudo que é espécie vegetal ali e vai levar para o laboratório. Lá nesse laboratório, ele vai colocar toda essa matéria que ele coletou nesse espaço de 1 metro quadrado dentro de uma estufa. Para quê? Para que toda a matéria, toda a parte líquida seja retirada, sobrando somente a matéria seca. Então a biomassa é justamente essa matéria seca. Tá? Por isso que aqui no zooplâncton você tem uma quantidade de matéria seca muito maior do que no fitoplâncton. Mas aí você deve estar se perguntando, sim, professor, e aí, como é que o zooplâncton tendo uma quantidade maior de biomassa consegue se alimentar do fitoplâncton que tem uma quantidade menor? Aí é que está. O fitoplâncton, gente, ele tem uma capacidade, uma taxa reprodutiva muito alta. Tá? Então, por mais que o zooplâncton esteja consumindo esse fitoplâncton, aqueles fitoplânctons que sobram, eles conseguem se reproduzir muito rápido, repondo aquela quantidade que foi consumida. Então ele sempre vai conseguir estar repondo essa base dessa pirâmide. Tá? E é por isso que eu disse para vocês que a pirâmide de biomassa ela só pode ser invertida nesse exemplo. Tá? Não existe outra forma. Já na pirâmide de energia, a gente viu lá nas aulas de ecologia que a energia ela é armazenada em cada nível trófico. Tá? Então a energia ela sempre será unidirecional. Então a energia entra no sistema, passa por todos os níveis tróficos e ela vai sumindo. Então ela não tem a capacidade de retornar e ser reciclada. Tá? Então a energia sempre vai se perder no meio dessa cadeia trófica. Por isso ela jamais poderá ser invertida. É por isso que eu gosto tanto de dizer que a pirâmide de energia ela é crucial no seu entendimento para fazer uma prova de vestibular, por exemplo. Então sempre a pirâmide de energia ela vai estar em uma questão. Você inclusive vai poder utilizá-la como base para qualquer resposta. Então se você vê lá, por exemplo, uma alternativa onde apareça uma pirâmide invertida, você já sabe que aquela alternativa é impossível. Então você já elimina aquela questão. Tá? Por quê? Lembra que a pirâmide de energia sempre será daquele formato tradicional, com a base maior do que o seu ápice. Então aí a pirâmide de energia, assim como as demais, elas têm algumas unidades de medida.
Tá? Nesse caso, a gente tem aí grama por metro quadrado ao ano, ou também quilograma por metro quadrado ao ano, ou ainda quilocaloria por metro quadrado ao ano. Então vamos observar aqui nesse exemplo como é que funciona a pirâmide de energia. Lá na base da pirâmide, você tem aí a quantidade de energia solar entrando no sistema. Então os produtores, que são aqueles seres vivos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, mas nesse caso aqui, como nós estamos tratando com luz solar, claro que eles serão fotossintetizantes. Então nessa base aqui, você terá aí 40.000 quilocalorias entrando nesse sistema. Então, desse total de 100.000 disponibilizados, 40.000 serão captados por esses produtores. Perceba que esses produtores eles vão passar para o próximo nível trófico, no caso o segundo nível, apenas 600 quilocalorias metro quadrado ao ano. Por que isso acontece? Porque você tem que entender o conceito de produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. E o que são essas produtividades? Entenda o seguinte, que a produtividade primária líquida é o resultado entre a produtividade primária bruta menos o seu consumo, menos o seu metabolismo, ou seja, aquilo que foi utilizado na respiração celular. Por exemplo, vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil. Imagina aí que você tem uma planta que consumiu 40.000 quilocalorias. Essa planta, para poder ela sobreviver, ela precisa consumir parte dessas 40.000 quilocalorias. Né? Para poder ela se manter viva, ela tem que consumir isso daí. Além disso, todo organismo ele perde parte dessa energia na forma de calor para o ambiente. Então essa energia nunca será utilizada, ele simplesmente perde. Qualquer ser vivo faz isso. Ou seja, desse total de 40.000 quilocalorias, só vai ficar disponível 600 quilocalorias por metro quadrado ao ano para o consumidor primário. Então esse consumidor primário, por sua vez, também vai precisar consumir parte dessa energia que ele adquiriu para poder sobreviver. E também vai perder parte na forma de calor. Ou seja, a produtividade primária bruta que vai passar para o consumidor secundário será de 40 quilocalorias. Então esse último consumidor aí já tem menos energia do que o primeiro. Tá? Então a produtividade primária bruta é aquela que está entrando, a produtividade primária líquida é aquela que fica disponível para o próximo nível trófico. Entenderam, galera? Então, se não ficou tão claro para vocês, eu sugiro que você reveja esse vídeo outras vezes e também assista ao vídeo da ecologia que eu vou deixar aqui no card para vocês. Tá? Então, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.